A Maria Maciel está nesse momento agora numa coletiva porque um dos envolvidos nos crimes de homicídio, de tentativa de homicídio, ou cometidos inclusive lá no corredor Vera Arruda, nesse último domingo, na Jatiuca, foi preso e a polícia vai trazer essas informações. Para falar sobre os detalhes desse crime, eu vou voltar ao vivo com a Maria Maciel porque a coletiva já está acontecendo. Maria, é você. Isso mesmo, Wilson. Essa coletiva acabou de começar. O delegado Sidney Tenório está falando então sobre a prisão de um dos envolvidos na morte de um entregador por aplicativo. Vamos acompanhar. É bom destacar que o trabalho foi fundamental também, o apoio das questões de monitoramento da SSP e da DMTT, que nos ajudaram bastante nesse trabalho. E para falar muito mais, assim, detalhar, explicar a situação da investigação, que a gente participou também, né, mas muito mais precisamente que participaram da prisão, no momento da prisão ontem, né, que foi o delegado Thales Araújo, que é o diretor da inteligência, e posteriormente o delegado Eduardo Guerra, que é o delegado que está como inquérito policial, né, que apura a morte do Matheus da Conceição, de 29 anos, ocorrida no corredor Vera Arruda na noite do domingo. Bom, em relação aí às investigações, às diligências, né, que couberam à Polícia Civil, o delegado-geral determinou aí que fosse dada uma atenção especial a essa situação devido à ousadia, né, dos criminosos, e passamos aí a trabalhar em cima das informações que tínhamos, juntamente com o que já havia sido levantado pela equipe de local de crime da Delegacia de Homicídios, né, bem como com o delegado Eduardo, né, que é o responsável pela condução do inquérito. E ontem nós conseguimos aí, através de análise de imagens e enfim, diversas diligências, né, localizar um suspeito, um indivíduo que estaria em posse do carro, né, o Creta que teria sido usado. E a partir daí, né, conseguimos localizá-lo de fato, confirmar a situação do carro, e tudo se desenrolou para a condução, né, desse indivíduo para a averiguação, e os outros criminosos relacionados, né, em posse do carro tentaram ainda se evadir, né, da ação policial e provocaram um acidente, né, de forma que a gente recuperou o carro, conseguimos aí realizar a condução do indivíduo para que fosse feita a prisão, e a partir daí novas diligências vão ser realizadas no sentido de se identificar todos os envolvidos, né? E diante disso aí eu já passo a palavra para o doutor Eduardo para que ele se desdobre sobre a condução do inquérito. Perfeito, boa tarde a todos. Um crime de muita repercussão. Logo após o fato, várias equipes da Polícia Civil, de todos os órgãos, na verdade, de todos os atores que fazem parte da segurança pública de Alagoas, estiveram empenhados de maneira ininterrupta para que a gente pudesse elucidar esse crime, né? Imediatamente a equipe do seu segmento, com o apoio da coordenação, com o apoio do Timpol, para ressaltar aqui que a participação da inteligência, da diretoria da Polícia Judiciária 1, representada aqui pelo Dr. Sidney, também a participação do Alplit, o apoio operacional, as imagens fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública, pelo DMTT também, foram fundamentais para que a gente pudesse identificar o veículo, um Creta prata, que deu suporte aos executores do crime. Então, essas imagens foram coletadas praticamente imediatamente após o crime, foram feitas diversas análises, foram feitos levantamentos pela equipe de inteligência, pela equipe de agentes do DHPP, e aí a gente pôde traçar a chegada dos indivíduos, nesse veículo, a fuga, e passou-se a monitorar esse veículo, de maneira ininterrupta, com apoio, mais uma vez, da inteligência, da secretaria, que nos forneceu imagens, e através de levantamentos de informações, de elementos produzidos pela inteligência e pelos agentes de campo, pudermos ontem chegar nesse indivíduo que já responde por um homicídio, é um indivíduo que tem um histórico criminal, um passado voltado, uma personalidade voltada ao crime,
E conseguimos apreender o veículo, né, e prendê-lo em flagrante. Né? Em flagrante por quê? Porque as diligências foram ininterruptas, né? Vários atores em campo, né, de maneira sem cessar, né, fazendo uma escala de revezamento. Então, assim, agradecer o apoio que foi nos dado pela Delegacia Geral, pela Diretoria de Inteligência, pela Diretoria de Polícia Judiciária, pela OPLIT, que também foi fundamental, né, nesse apoio, para que nós pudéssemos coletar esses elementos e dar qualidade nessa investigação sem cessar. Ainda há mais elementos informativos a serem produzidos, né? A gente ainda está coletando algumas imagens, produzindo na verdade fazendo levantamentos, e eu tenho certeza que em breve todos que participaram desse crime estarão à disposição da Justiça. Pessoal, vamos abrir para as perguntas, Ana. Aqui só um complemento, Luciano. Certo. Importante aqui a gente ressaltar, né, conforme o diretor Sidney relembrou aqui, que o indivíduo preso, ele, além já responde por outros 2 crimes, né, e ele faz uso de tornozeleira eletrônica, né. Um outro elemento aí é que o carro dificultou um pouco as investigações, mas não foi um obstáculo que nós não conseguimos contornar. O carro era um carro clonado. O carro utilizava uma placa falsa, né? E o indivíduo, inclusive, colocou esse carro na oficina, após o crime, né? Na oficina do próprio pai, para que ele tentasse, aí, de alguma forma, modificar as características do carro para dificultar mais a ação da polícia. Mas, felizmente, né, conseguimos aí identificar antes que ele tivesse sucesso. Delegado, só para reforçar, qual foi a motivação do crime? Olha, nenhuma linha ainda encontra-se descartada, né? Pode ser que haja uma ligação relacionada ao tráfico de drogas, mas a gente ainda não tem como certificar que de fato há essa ligação. Então, assim, a investigação ainda está no início, a gente precisa coletar mais elementos e eu tenho certeza que em breve a gente vai poder traçar a motivação e o modus operandi. Delegado, além deste homem que foi preso, quantas outras pessoas envolvidas? Seriam mais 2, 3? Olha, preliminarmente há pelo menos mais 4 pessoas envolvidas, né? Isso não significa que não tenham mais, né? A gente tem realizado levantamentos para tentar identificar todas as pessoas. Tem um segundo sujeito, um indivíduo já identificado, já qualificado, mas por conta do sigilo da investigação a gente não pode estar fornecendo mais detalhes. Esse indivíduo preso, a polícia já pode determinar se ele foi o autor dos disparos? Dos disparos. Essa é uma pergunta. E a outra? Foram 2 vítimas, né? Uma morreu e a outra conseguiu sobreviver. Há alguma relação entre essas 2 vítimas? Olha, pelo que a gente coletou, né, pelas informações que foram levantadas, o primeiro indivíduo, no caso o Denison, nós acreditamos que houve ali uma espécie de confusão por parte dos executores. Acreditamos que ele foi confundido com o alvo principal, que seria o Matheus, até pelo modus operandi que foi realizada a ação. Porque se eles de fato quisessem executá-lo, eles tiveram oportunidade para isso e não o fizeram. Né? Com relação ao outro indivíduo, eu não lembro da tua pergunta. O indivíduo preso, a polícia pode apontar se ele foi o autor do disparo? Olha, segundo levantamentos realizados e pelo conjunto de elementos informativos produzidos até agora, sim, ele é um dos executores que faz parte ali daquela ação que é filmada e foi disponibilizada na imprensa. Foi ele que atirou? Sim, ele é um dos, né? Quantas pessoas atiraram? 2. Tem 2 indivíduos que faz parte daquela ação, né? Perfeito. Júlia? O outro suspeito, aliás, o perfil dessas pessoas, das vítimas, indica que eles teriam algum histórico que poderia ser a motivação desse crime? Foi analisado o perfil deles? Olha, o primeiro indivíduo que sofreu a tentativa, ele tem uma passagem, né, um antecedente relacionado a tráfico de drogas há muito tempo, mas eu acredito que não está relacionado com esse fato. Né? Como eu havia pontuado, eu acredito que ele foi confundido da maneira como foi realizada a execução, né, a tentativa. O segundo indivíduo, nós constatamos que ele é usuário de drogas, fazia uso de maconha naquele ponto de descanso, mas a gente não pode cravar, né, certificar se de fato está relacionado a dívida de drogas, a tráfico de drogas. Ainda é muito cedo para a gente estar pontuando e certificando isso. Delegado, só... Próximo passo. Olha, muitos elementos informativos a serem produzidos, né? A gente tem praticamente 4 dias de investigação
é muito recente, então assim, a gente só conseguiu produzir o que a gente produziu graças ao apoio que nos foi dado, né, pela Dimpol, pela SSP, pelo Oplit. Então assim, muita coisa ainda a ser produzida, testemunhas a serem ouvidas, levantamentos a serem realizados, então ainda é muito cedo, tem muita coisa para ser realizada ainda. Delegado, só para finalizar, esse homem que foi preso, ele já foi ouvido, ele falou alguma coisa em relação, nega o crime? Ele foi ouvido, foi interrogado, fez uso da palavra, estava acompanhado de advogado, nega a participação nesse crime, né, atribui a posse desse veículo a um terceiro indivíduo, né, mas pelo conjunto de elementos que nós coletamos, acreditamos que sim, ele tem participação direta, ele faz parte da execução material desse crime. Rogério, para saber mais alguém? A gente tem então aqui, né, a finalização dessa entrevista coletiva sobre os detalhes da prisão de um dos envolvidos, né, na morte do entregador por aplicativo Matheus da Conceição. Tem uma outra vítima que também sofreu uma tentativa de homicídio, mas sobreviveu. A gente segue acompanhando então este caso.